bem-vindo a Ficcionadas! Estou de volta, gente! Fiquei com tanta saudade de fazer Ficcionadas, eu assisti tanta coisa legal nesse meio tempo. Esse vídeo aqui, eu vou aproveitar para falar de uma coisa que eu fiquei devendo no fim do ano, que foi o revival de Gilmore Girls. That for a while. Felt good. Então é isso, me aguarda aí! Nós vamos falar de Gilmore Girls e de um monte de coisas. Estou voltando e agora voltei para ficar. Em novembro, estreou a temporada nova de Gilmore Girls depois de 10 anos da série ter sido encerrada. Wow, are we excited about this? Wow, are we excited about this? No, people, the repeating part is over. I live for moments like these. Gilmore Girls, pra quem não sabe, era uma série da Warner sobre mãe e filha que são amigas. É uma mãe muito jovem, é uma mãe solteira, e ela e a filha têm esse relacionamento especial. Elas são amigas paralelas, elas moram numa cidadezinha pequenininha chamada Stars Hollow. So it's a show? It's a lifestyle. It's a religion. Eu amei porque era uma mistura bem equilibrada, bastante perfeita de drama com comédia. É aquela série que me lembrava relax, que me lembrava aquele momento que eu queria chegar cansada do trabalho, estressada porque eu tive um problema. E aí eu sabia que se tivesse um capítulo novo de Gilmore Girls pra assistir, que eu ia relaxar, eu ia dar risada. I need coffee and an IV. How many cups have you had this morning? 5, but yours is better. I'll never be that stupid again. Oh, sure you will. Lá pelas tantas teve aquela última temporada que daí eu achei que deu uma caída na história, né? As duas últimas, assim, eu já não gostei tanto. Aí surgiu uma coisa maravilhosa na vida chamada Netflix. Falei, genial, né? Porque se eu amo a Netflix, eu adoro as coisas deles, eu acho que altíssima qualidade. E a gente fez um evento pro troço, entendeu? A gente fez um lanche junk food aqui. Why not? We need sustenance. You're eating tacos! They're organic. And I saw you grab those mini donuts, put them down right now. Sabe quando a pessoa tá pronta pra ser foca? A pessoa tá pronta pra ficar só assim. A pessoa quer aplaudir aquilo, a pessoa é fã. E aí eu sentei aqui, aí começou. E aí, fatalmente, eu cheguei nos momentos assim... Oh, no! Aquilo foi uma traição de Gilmore Girls. Destruíram o troço. Relax. She's on the roading it, past the peyote. But after you pass the peyote, what bathroom will you use to throw up in? Teve uma coisa na série que eu realmente gostei e que me consolou, assim, que me fez sentir que eu não tinha perdido completamente horas de vida ali. Que foi a trajetória da Emily Gilmore. Isn't it wonderful? It's the whole wall. Eu achei que finalmente fizeram um arco pra aquela personagem. Eu esperei 7 temporadas da série antiga pra ver aquilo acontecer com ela, e aquilo não acontecia. Que ela cair a ficha e parar com aquela piruagem dela, entendeu? E ela cair na real e ela virar o ser humano todo que ela podia virar. Delicious. Explain to me again who that person is. Oh, that I could. A gente vê o momento, é linda aquela cena, que ela abandona o salto alto num canto e daí ela bota um cadzinho, né? Aquele tênisinho rasinho, branquinho. Então assim, ela se despe daquela coisa toda, ela acaba tendo um reencontro, assim, super amoroso com a filha, com quem ela sempre teve uma relação complicada. I'm decluttering my life. If it brings you joy, you keep it, and if it doesn't, out it goes. No joy. He's taking the dining room chairs. They don't bring me joy. Eu me emocionei muito, fiquei muito feliz com aquilo, achei que aquilo valeu o revival. Mas só aquilo, gente, porque assim, de resto, eu confesso, eu fiquei muito chateada, fiquei muito furiosa. Desculpa, eu vou simplesmente falar, tá? Não aconteceu nada na história, tá? Tá? Os fãs que não querem ver a realidade podem jogar aí seus ovos e tomates no canal. Sinto muito, eu também amo a série, mas não é porque eu amo a série que eu sou cega. A pessoa tem 6 horas de história pra contar. 6. Isso é giga. Isso dá pra você contar a história da humanidade, tá, galera? E você não faz história nenhuma. Começa a história, a Lorelai de novo naquele nhenhenhé com o Luke. Thought I knew exactly what I wanted, where I was going, but lately, I don't know, things seem hazier. We're happy. Luke and I are happy. Eles estão mal parados na relação, né? Ela não sabe o que quer. Hello, isso foram simplesmente as 7 temporadas. Ela estava sempre assim. A diferença é que nas primeiras temporadas, a roteirista criava sempre um gancho real, de conflito real, pra personagem tá meio assim. Dessa vez não, ficou tudo na base do... Estou me sentindo estranha, não sei porquê. Ela podia ter usado, inclusive, o gancho da morte do pai. Mas não, ela aguou esse argumento, assim. A personagem deixa claro que definitivamente não
não tem nada a ver com o pai ter morrido. Aí eles tentam fazer um certo conflito com relação a eles não terem tido outros filhos. Como se a personagem não soubesse se ela queria ou não filhos. A mulher passou as 7 temporadas da série antiga falando que queria ter outros filhos. Aí 10 anos depois, a pessoa tá 10 anos mais velha, tá? A pessoa, né? A gente amadurece, a gente... Não, ela tá mais débil mental do que quando ela começa a série lá atrás, que ela tinha só 32. Ela tá pior. E não dá nenhuma explicação a respeito disso. Ela simplesmente volta a ter dúvidas que ela não tinha e não dá nenhuma explicação. No idea where your underwear is? I'm looking for my lucky outfit. Pior dos piores, né? Como a Rory entra na história. Cara, quem é aquela pessoa, entendeu? Feeling very lost these days. I have no job. I have no credit. I have no underwear. What? Could have been a contender. Aquela personagem não apareceu de volta, que ela não é a mesma personagem. E não me venha com essa coisa de a pessoa muda em 10 anos. Não, você amadurece, melhora em algumas coisas, de repente piora em outras. Mas aquilo ali, assim, a natureza da personagem foi completamente subvertida, assim, né? De repente ela é essa menina desfocada, parece essa pessoa assim, ansiosa, meio histérica, a ponto de fazer... Ela faz sapateado agora, pra se acalmar, pra conseguir dormir. Em que planeta, entendeu? Não tem nada a ver aquilo, foi esquisito. E aí aquela coisa patética dela ter um namorado, que ela não lembra... Ninguém lembra o nome do cara, ninguém lembra nunca quem é o cara, e ela não lembra de terminar o namoro. E tipo, elas ficavam o tempo inteiro meio que justificando que a culpa era meio do cara, né? Ela não lembrava de terminar o namoro com ele porque ele era tão sem sal. What? E aí ela tava tendo um caso em paralelo com o Logan Huntsberger, que tinha sido o namorado dela de faculdade. E ele tá noivo de outra mulher. E não tem, assim, muito problema, né? E aí ela também não lembra de terminar o namoro dela com um cara, coitado, que trata ela super bem. Toda vez que ele aparece, ele é um menino super joia. E ela, tipo, não tira um tempo pra mandar uma mensagem assim, olha, melhor de terminar. É patético. Isso simplesmente não é história, isso não é trama, isso não é gancho, isso não é porcaria nenhuma. Isso é simplesmente... escroto. Né? Nesse meio tempo, a Rory tem uma transa de uma vez com um desconhecido em Nova York que está fantasiado de Wookiee. Hups. E aquilo também não dá em nada e também não é uma piada engraçada, então assim, pra quê, né? Não entendi aquilo. Fica o tempo inteiro umas coisas assim que você acha que vão dar alguma coisa, não dá em nada. Aí a Rory desiste da carreira de jornalista também por causa de nada. Acontece um contratempo assim que é normal na carreira de todo mundo, assim, ela ia escrever um livro pra uma maluca lá, a maluca desiste porque é maluca, e aí ela tenta pegar uma matéria pra uma revista boa. Não, mostra só ela fazendo pouco caso de tudo, ela critica tudo, né? Ela parece que é sempre assim, ela é boa demais para fazer essas coisas. Aí ela desiste de toda a vida que ela tinha planejado pra ela e ela se muda de volta pra Stars Hollow. Sendo que ela fica esnobando Stars Hollow o tempo inteiro. Ela fica tipo que ela não está de volta, que ela não é uma perdedora. You know about the 30-something gang? It's a group of kids all about your age. They've been to college, then out in the real world, and it spit them out like a stale piece of gum, and now they're all back in their old rooms, like you. I'm not back. E aí depois, aí eu achei que fosse virar história ali. Achei que uma coisa fosse ter história, que fosse o lance do jornalzinho da cidade. Vai ter um gancho, ela vai... né, caiu uma ficha aí, não, ela também, aquilo não vai adiante. Aí ela fica lá, ela tá lá arrasada naquela redaçãozinha pequenininha de jornal, não sei o quê, bebendo, que também tem isso, tudo ela bebe, né, rola um problema ali de alcoolismo, porque aparentemente em Gilmore Girls, quando você fica adulta e você é emancipada e independente, significa que você bebe muito. I have no underwear. What? Could have been a contender. You're still a contender. Aí a galera do Life and Death Brigade aparece lá. E aí eles gastam essa sequência, sem brincadeira, são uns 20 minutos de episódio, fazendo a sequência deles fazendo aquelas extravagâncias do Life and Death Brigade. Como videoclipe de música é muito bacana de ver, mas não tem história. Aquela sociedade secreta já tinha acabado. Ela também teve isso, né? Ela tinha feito um arco de personagem pro Logan muito interessante, porque ele tinha começado a história como esse moleque de alta sociedade, que era meio, né, mimado, meio playboy, porque enfim, ele tinha 20 anos. E no final da série, o lance é que ele tinha pedido ela em casamento e ela diz que não. E assim, quando ele termina com a Rory, ele também tinha acabado de romper com a família dele. E ele tava indo à luta sozinho por ele mesmo, porque ele não queria ficar obedecendo a família. Nesse revival, eles colocam ele de novo com a Life and Death Brigade. Parece que nunca aconteceu nada, parece que ele simplesmente continuou aquele playboy. E aí ele tá lá trabalhando pra empresa do pai, quando na verdade ele tinha rompido com a empresa do pai. Então assim, ela reverteu todo o arco desse personagem, ela ignorou todos os fechamentos que ela tinha dado pra ele. Aí também eles zoam muito a questão da carreira de professor, e isso me deixou muito puta. Na série agora, no Revival, a Rory vai pra uma reunion naquela escola que ela estudou com a Paris. Oh my God, were we ever this young? Always.
O diretor da escola ainda é o mesmo diretor da época que ela era aluna. Ele convida ela pra bater um papo na sala dele, porque ele gostaria de oferecer uma posição de professora na escola dele. E aí ela se comporta como se aquilo fosse um insulto, assim, fosse uma coisa abaixo dela. Então, assim, aquilo foi me enfurecendo. Eu fui tomando uma antipatia tal pela personagem da Rory, que quando chegou no final, eu já tava assim... Ai, cara, eu espero que essa garota se foda de verde e amarelo. Porque, assim, ela vai ficando uma pessoa horrível. Eu fiquei torcendo por todos os personagens em volta. Qualquer um personagem daquela série me agradou, menos ela, assim. Ela é a pior pessoa que tem ali. Things are changing for me at the moment. I'm still trying to figure it out. I'm writing a book. E ela era uma menina que atraía simpatia, justamente. Ela era uma pessoa que gerava identificação. Ela era uma personagem que gerava muita identificação na série. E ela virou essa garota snob, fraca diante das dificuldades da vida normal de qualquer pessoa, desfocada, ansiosa, elitista. Eu não entendo aquilo. Enfim. E ainda ficou tudo sem pé nem cabeça, né? Eles ficam justificando que, tipo, ela tá quebrada, ela fica se descrevendo como sendo uma pessoa que agora não tem casa, não tem carro, não tem não sei o quê. Cara, a família dela é rica, tipo, podre de rica. O avô morreu e o avô não deixou nada pra ela, é estranho. O avô também não deixou nada pra mãe dela, que é a filha. Tipo, a mãe dela quer ampliar a pousada e de novo a mãe volta a tentar fazer um acordo financeiro com a Emily, pedir dinheiro emprestado. Aí eles mostram ele de novo que ele teria deixado um dinheiro pro Luke expandir o diner, mas aí a condição é que ele teria que usar dinheiro só pra isso, pra expandir, pra fazer um império de diners. E o Luke não quer fazer. Isso daí é requentação, entendeu? De uma trama que já teve antes. Eles já tentaram fazer isso com o Luke antes e o Luke não quis. You cannot believe the conversations I have in this room. Toda a história que quase acontece ali, mas não chega a lugar nenhum, é simplesmente trama requentada que ela já tinha tentado usar. Só que agora ela usou de maneira menos interessante ainda. E ficou tudo sem sentido e nada anda pra frente. Aí eles puxam alguns personagens pra aparecer e os personagens não servem pra nada. Eles simplesmente jogam o personagem ali pra fazer uma aparição. Que foi o caso do Dean, né? Que ele bate um papo de 5 minutos com ela e desbarra com ela por acaso no mercadinho no último episódio. Sorry. Hey, Well, of all the gin joints in all the world, it's so good to see you. E aí mostrou assim que ele tava casado e que ele já estava esperando o 4º filho. O moleque tem 32 anos, a esposa dele tá grávida do 4º filho. E eles ainda fazem naquele curto diálogo aquela piada infame, que é assim... Ah, eu agora tô morando na cidadezinha tal, né? Não tem muito o que fazer lá. Oi? Não tem muito o que fazer lá. Então ele e a esposinha dele ficam fazendo bebês. Hello, desculpa, voltamos aos anos 50, onde você faz essa piada cretina que as pessoas do interior são tão ignorantes que não tem nada pra fazer, as pessoas ficam fazendo filho. É isso mesmo, a gente vai zoar as pessoas do interior fazendo essa piada cretina. Eles podiam ter feito qualquer coisa com aquele personagem, eles optaram por fazer isso. E aí depois aparece o Jess. you're still a contender. E a vida do Jess também não andou, não aconteceu nada novo na vida dele, ele continua apaixonado pela Rory, vai entender por quê, porque essa altura do campeonato eu tô achando ele um cara legal perto dela. Pra completar, assim, a cereja do bolo no final é que a história toda termina com o casamento da Lorelai e do Luke, não é verdade? Porque numa série onde mulheres estão protagonizando, você pode fazer tanta coisa interessante, o que você faz? A little to the right, Dewey, please. Yes, milady. I taught him to call me that. You're shameless. Né? Todo o dilema da vida dela é resolvido quando ela realiza, né, que ela pode se casar. Olha só. Também aparece a Rory, procura o pai dela. E também achei aquilo horroroso, porque o personagem do pai tinha feito também um tremendo arco de personagem, ele tinha mudado muito, ele tinha feito todo um resgate. A única cena que aparece o pai ele diz que ele finalmente se conformou na vida e resolveu trabalhar para a empresa da família dele. Então ele chama o escritório dele de The Cave, porque ele caved. Em inglês, o verbo to cave significa ter se rendido, ter desistido. Então a piadinha ali é que ele desistiu. Também aos 50 anos de idade, o cara resolve se acovardar com uma coisa que ele não precisa porque ele é rico. Então assim, ficou uma cena também escrota. E aí a Rory vai lá pra perguntar pra ele o que ele achava da mãe ter criado ela sozinha. E ele faz um discursinho imbecilóide dizendo que foi o destino. Como se fosse uma coisa linda um pai abandonar uma filha. Nisso tudo, quando teve essa cena, eu falei, hello, acho que a Rory tá grávida. E era isso. Então assim, a cereja em cima deste bolo de bosta colocado pela roteirista foi que no final a Lorelai casa e a filha nem espera o dia do casamento da mãe se encerrar, né? Ela nem espera, ela estraga a festa da mãe. Ela vira e fala, mãe, estou grávida. Essa é a última cena. Mãe, estou grávida. E deu a entender de que ela estava ali, a solução dela é que ela ia vestir a carapuça de que ela ia ser igual à mãe dela. E ela ia criar um bebê sozinho, que provavelmente vai ser uma menina, pra elas poderem continuar dando nome pra coisa toda de Gilmore Girls. E foi isso. E eu fiquei assim, com o olho desse tamanho. E eu falei, esta é a bosta.
Então eu comentei com a minha prima, assim, que também era fã de Gilmore Girls, falei, o que ficou pra mim dessa história? Essa história passa a seguinte mensagem, que não importa o que você faça na vida, você tem a maldição de sempre acabar igual a sua mãe. Que é bullshit. Cada um escolhe seu caminho. Achei aquela mensagem horrorosa, que ainda hello, deixa eu abrir um parêntese também, fiquei muito emputecida com a história que deram pra Lane, que foi nenhuma. Ela não virou uma baterista profissional, a banda dela não deu em nada. Parece ela numa cena trabalhando no antiquário, fazendo igual a mãe dela, né? A história da Paris mesmo começou interessante tudo, mas também eles fazem uma piadinha escrota que a Paris se separou porque o marido dela virou roteirista. Ele era jornalista e ele virou roteirista. E eles falam da profissão de roteirista como se fosse uma ralé, como se fosse a escória da humanidade. Sendo que a criadora da série é o quê? Roteirista! Sacanearam os terapeutas, sacanearam os roteiristas, sacanearam os professores. De maneira escrota, não é piada engraçada, é piada elitista, piada escrotinha. Wow, that was pornographic. Enfim, qual é a mensagem de Gilmore Girls? A mensagem de Gilmore Girls é que aquilo que eu falei, não importa o que você faça, você vai terminar igual a pior versão da sua mãe. E que as mulheres da família Gilmore têm retardo emocional e elas só amadurecem, só cai a ficha da vida aos 70 anos, que é a idade que a Emily tá. Você tem mais assim uns 10 anos pra viver, é aí que você vira gente. Isn't it wonderful? Sinto muito se eu ofendi alguém. Eu amava Gilmore Girls e agora essa série nova eu tomei tanto pavor do revival que eu não consigo nem assistir as temporadas antigas por enquanto. Eu vou ter que passar um tempo pra eu esquecer esses 4 episódios. De repente teria um concerto se a Netflix assinasse um outro contrato e chamasse alguém pra dar uns tapas assim nos roteiristas pra eles escrever pra consertar essa lambança, né? E eu confesso que talvez ainda desse a chance de ver, porque esse é o mal de ser fã, entendeu? É que nem os lances do George Lucas. O George Lucas acabou com a série Star Wars. Mas a gente que é otário, a gente é fã. A gente vai lá, a gente paga o ticket pra ir ver o filme que a gente sabe que vai ser uma bosta do Star Wars. Tô falando da trilogia que o George Lucas fez antes, tá? Porque essa agora eu gostei do Rogue One, né? É Rogue One. Não, Rogue One não, o outro que era Uma Nova Esperança. Não. Ai, gente, aquele que aparece é a Rey. Eu gostei do filminho da Rey. É isso que eu tenho a dizer sobre isso hoje. Revival de coisa é um alto risco, gente. Então, assim, é isso. Fiquei chateada. Valeu pela Emily, como eu disse, mas é aquilo. Vou botar uns videozinhos aqui, clique nos outros vídeos. E é isso, se Deus quiser, a gente agora não para mais de gravar e botar vídeos novos no ar. Fica com a gente, assina aí o Aficionadas. Beijo, até a próxima.